As pessoas sentiram necessidade de ter carteiras quando a moeda de papel foi introduzida no mercado. No Brasil, isso aconteceu no ano de 1808. Antes, usavam-se moedas. Para carregá-las, havia bolsinhas simples de couro com uma cordinha. As primeiras carteiras eram feitas de couro. Hoje em dia, elas trazem boas lembranças a algumas pessoas, como esta aqui, que tem uma história impressionante. Era de um homem que depois a deu para seu filho no aniversário de 13 anos dele. O garoto usou mesmo a carteira até ela se despedaçar. Ele era tão apegado ao design dela que passou anos procurando na internet outra igualzinha e acabou encontrando uma em perfeito estado de conservação. Nem é preciso dizer que o pai ficou muito orgulhoso. Há estudos que estipulam a quantidade de tempo que se pode usar um par de tênis de corrida. Mas os números não são sobre a quantidade de tempo, mas a respeito de quilômetros para usá-los, entre cerca de 320 até 1.000 quilômetros. A maioria dos fabricantes diz que seus produtos são feitos para durar de 480 a 800 quilômetros, ou seja, de 3 a 6 meses se você corre uma média de 30 quilômetros por semana. Obviamente, maratonistas precisam substituir seus calçados com muito mais frequência, já que alguns conseguem correr muitos quilômetros a mais por semana. Mas esta pessoa aqui resolveu registrar tudo em seu relógio inteligente para ver quanto tempo seus calçados durariam. E o resultado foi de 5.000 quilômetros em 2 anos. Felizmente eram botas, mas as solas parecem ter sido usadas como freio no carro dos Flintstones. Outro objeto que pode despertar lembranças boas nas pessoas é o ursinho de pelúcia. Alguns dos menores disponíveis para compra têm apenas 7 milímetros. Eles são feitos por uma empresa sul-africana de micro-ursos, e os maiores que fabricam têm pouco mais de 1 centímetro de altura. Por outro lado, o maior urso de pelúcia costurado foi criado em 2008 nos Estados Unidos. Ele tinha 17 metros de altura e foi chamado de City Dreams, ou Connected Dream. Você pode vê-lo de perto se quiser, basta ir para o Exploration Place, em Wichita, no Kansas. Existe até um nome para quem coleciona ou é fã de ursos de pelúcia, arctófilo. Essa é uma combinação das palavras gregas arctos, que significa urso, e philos, que significa que adora. Uma pessoa teve a sorte de encontrar 20 anos depois a mesma versão do ursinho que tinha quando era criança. Quando colocados um do lado do outro, fica claro qual deles passou por anos de brincadeiras e lavagens. Se você é fã de artesanatos e costura, ficará surpreso em saber que a agulha mais antiga do mundo foi criada 60.000 anos atrás. Ela era feita de ossos de passarinho e foi descoberta na África do Sul. Outras agulhas parecidas, confeccionadas com ossos ou marfim, foram achadas na Europa e Ásia e têm 45.000 anos. Até a primeira agulha moderna, sabe, a que tem um furo, tem cerca de 25.000 anos. Se você observar a ponta de uma agulha através de uma boa lupa ou microscópio, verá que ela precisa ser trocada de tempos em tempos. Olhe esta imagem e você entenderá o porquê. Especialistas dizem que as agulhas de máquina de costura precisam ser substituídas a cada 20 e poucas horas de trabalho. Sabe por quê? Porque até um objeto tão pequeno e pontiagudo pode se deteriorar após algum tempo e danificar o tecido ao redor do ponto. Em tecidos mais delicados, agulhas cegas podem fazer um ponto ruim. Também é melhor usar as apropriadas para certos tecidos, como o de ponta de bola para malhas, mais finas para materiais mais leves e mais grossas para tecidos pesados. Você já ouviu falar em clogs? Eles são uma espécie de tamanco feito parcialmente ou totalmente de madeira. São utilizados mais como proteção para os pés em atividades agrícolas. Você também os verá sendo usados em alguns tipos de dança, por causa do barulho que fazem quando batem no piso. A dança com esses calçados foi precursora do sapateado. Se observar os clogs novos e velhos desta pessoa, você verá como eles se desgastam com o tempo. É fácil entender porque algumas pessoas os compararam com uma batata com casca e outras sem. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que eram confortáveis? Essa coisa robusta de madeira não parece muito macia. A maioria das pessoas que gostam de usar esses calçados diz que, após algum tempo, eles ficam com o formato dos pés e ficam bastante confortáveis, apesar da rigidez. Vamos dar uma espiadinha também em objetos do dia a dia que são mais velhos do que se imagina, como o chiclete mais antigo do mundo, que dizem ter 5.000 anos. Ele foi encontrado por um estudante de arqueologia em 2007 na Finlândia. Cientistas sugeriram que as pessoas que viveram na era neolítica costumavam mascar chiclete para resolver problemas nas gengivas.
Mas como os pesquisadores souberam que era mesmo chiclete? Principalmente por causa das marcas de dente que foram deixadas na peça, que forneceu muitas informações sobre seu dono também, como suas preferências alimentícias e até seu DNA. O fast food é mais velho do que se imagina. Se estudarmos nossa história, esse conceito de culinária vem desde o tempo dos romanos antigos. Eles chamavam os restaurantes de fast food de termopólio. Traduzida, essa palavra significa lugares que vendem bebidas quentes. Muitos desses restaurantes antigos tinham salas pequenas com grandes balcões na frente. Alguns contavam também com algumas áreas de jantar, mas historiadores acreditam que a proposta principal era vender comida para levar. Assim como a maioria de nós hoje em dia, muitos romanos não tinham como preparar comida em casa. Quanto aos cardápios, não eram tão chiques como os atuais. A maioria desses lugares servia várias misturas de lentilhas, carnes e queijos. Hoje confiamos em mapas virtuais para chegar a praticamente qualquer lugar, mas esses sistemas de navegação não são tão modernos quanto se pode imaginar. Um deles, chamado Iteravto, foi criado em 1932 e é considerado o primeiro GPS da história. Essa invenção maravilhosa usava um mapa em um rolo. Assim como as versões modernas, essa engenhoca também ficava preso no painel do carro. Dentro dela havia mapas em papel laminado que passavam pela tela graças a um cabo ligado ao velocímetro e que regulava a velocidade na qual as informações eram exibidas. A finalidade era mover o rolo de acordo com a velocidade do veículo. Seu moletom atual também não é assim tão moderno. As roupas com um capuz surgiram no período medieval na Europa, ou até antes. Na época, as pessoas usavam túnicas com capuz, que eram conhecidas como capotas. Até a palavra hood, que é capuz em inglês, vem da palavra anglo-saxã hood, que é similar a hat ou chapéu em inglês. Foi uma empresa norte-americana que introduziu o moletom com capuz no mercado dos Estados Unidos, apresentando as primeiras peças na década de 1930. Ela começou a fazer capuzes após descobrir como costurar materiais grossos. Inicialmente, a principal finalidade dessas vestimentas era manter as pessoas aquecidas durante os invernos tempestuosos. Os moletons modernos se popularizaram nos anos 70 por diversos fatores. O auge da cultura hip-hop na cidade de Nova York teve muito a ver com isso, bem como o fato de a alta moda ter começado a crescer consideravelmente a essa altura. Mas foi só depois do sucesso do filme Rocky, um lutador, que a era do capuz chegou. Mais ou menos na mesma época, estudantes começaram a usar capuzes com os logotipos de suas universidades para se gabarem de onde estudavam.